Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Mundo da FM. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Felipe, esse apresentador que vocês tanto amam, odeiam, não conhecem, que vocês adoram cutucar e encher um saco. Brincadeira. Sejam muito bem-vindos. Já de antemão, já peço para que vocês se inscrevam, deixem o like, compartilhem esse vídeo para todo mundo, me ajude a crescer com esse projeto aqui meu, o canal do YouTube. Vamos tentar chegar aos 200 inscritos. Acho uma meta justa até o final do ano. Acho uma meta bastante possível. Se der pra gente sonhar 500, que tal? A gente pode tentar sonhando 500. Sim, por que não, né? Gente, eu venho gravar esse vídeo aqui no meio de caos. Eu não sei se vocês estão escutando, eu não sei se eu vou baixar na edição. Primeiro que eu tive que colocar o ventilador aqui, né? Como vocês podem ver, o ventilador aqui, porque tá muito calor. Tá muito sol lá fora. Obviamente eu não posso abrir, porque como vocês sabem, né? Se eu abro aqui, estoura a qualidade de luz. E a qualidade de luz aqui já não é muito boa, né? Já tem a luz aqui do ladinho. Mas eu vim trazer um vídeo rápido para vocês, né? Obviamente sempre esses vídeos de meio de semana fazendo uma contribuição de 5 centavos, basicamente, do que aconteceu. Ontem tive uma excelente transmissão junto aos colegas do RW360. A gente transmitiu Barcelona e Boca Juniors. Inclusive um abraço a todos que estavam na transmissão. Um abraço a todos os ouvintes também lá da RW360. Mas eu vim fazer alguns pontos. Inclusive esse acho que vai ser o primeiro vídeo que eu vou trazer. É verdade. E tá tendo uma bateção lá fora, uma bateção aqui no prédio. Então ignorem de certa forma. Eu vim trazer considerações rápidas do que aconteceu ontem. Eu não vou falar exatamente do Barcelona e Boca, porque isso já tá lá na própria análise do próprio vídeo, né, da live, né? Se você pular até o final da transmissão, eu coloquei lá todas as minhas considerações, inclusive do pré, o pós, o intervalo, então tá tudo lá. É só você acompanhar. Inclusive amanhã vai ter uma transmissão minha. Eu não sei qual que vai ser o jogo por enquanto, ainda não saiu a escala, mas espero estar preparado para a próxima partida, que vai ser muito feliz e que eu vou participar. Bom, eu venho trazer alguns pontos, inclusive esse é o primeiro vídeo que eu trago falando principalmente de Fórmula 1, né? Vocês sabem, o banner do canal tem o Schumacher, não fala apenas de futebol, mas aqui também fala de Fórmula 1. Mas esse vídeo é um pouco mais genérico, no sentido não de Fórmula 1, de certa forma, até porque eu penso em trazer conteúdos de shorts de Fórmula 1, por enquanto, né, nesse começo de saga de automobilismo aqui no canal, porque eu acho que é mais atrativo para o público mais geralzão, assim. E a gente pode continuar as análises aqui falando muito mais de futebol e tal. Eu posso trazer algumas outras análises, assim, vídeos mais rápidos também, que não necessariamente são vídeos pílulas, né? Mas só pra gente ter um conhecimento também do que a gente tá falando. Bom, eu vim trazer alguns assuntos, um assunto mais geral, ou outros assuntos. Eu vou tentar abordar eles rapidinho, principalmente porque eu trouxe o vídeo ontem falando, né, sobre toda a situação do Neymar, toda a situação do Santos, do Robinho Júnior. E ontem o Neymar FC, né, o Santos Futebol Clube, que basicamente o Santos, como diz o grande Lucas Pedrosa, virou uma nota de rodapé, jogou contra o Recoleta, um jogo que o Santos produziu bastante. O Santos foi um time bastante ofensivo, obviamente, porque o Recoleta não oferece perigo algum à equipe do Santos, mas mesmo assim conseguiu inacreditavelmente sair com um empate, né? Porque a equipe do Santos é uma equipe amaldiçoada. E entenda amaldiçoada como uma equipe ruim, uma equipe com jogadores ruins, né? Eu sei que tem muitas pessoas que passam muito pano para como os jogadores... mas os jogadores eles tentam, os jogadores são esforçados. Cara, os jogadores são ruins. O João Schmidt é um jogador ruim. O Rincon é um jogador ruim. O Gabigol está jogando mal de novo. Mais uma temporada que o Gabigol está jogando mal. Mas ele tem números. Futebol não é só números. Futebol também é a participação que você coloca em campo, é aquilo que você faz fora, além dos números. Por isso que, por exemplo, o Neymar tem números excelentes até de certa forma, mas pouco mostra contra os grandes clubes, o que demonstra uma certa incapacidade de poder ser decisivo contra grandes jogos. Ele foi contra o Vasco, foi contra o Atlético Mineiro que para mim foi o seu melhor jogo até então. Contra o Recoleta ele jogou muito bem, de verdade, acabou fazendo gol. Mas se você falar que o melhor jogo do Neymar na temporada foi contra o Recoleta, não pega bem, né?
Pelo menos se você falar contra o Atlético, você fala, pô, o Atlético é um time grande, tal, aquela coisa. Mas aí se você para pra analisar e ver o contexto, o Atlético não tá jogando muito bem, o Atlético vem de temporadas muito abaixo, o Atlético novamente vai definhando na temporada no meio dela, vem passando por problemas com a novela Hulk, vem passando por problemas agora com o Scarpa também, que também está declinado a sair, e tem muitos jogadores insatisfeitos no elenco, o próprio técnico muito insatisfeito do que está acontecendo, né? O Barba, né? Vem acontecendo com a própria gestão do Atlético Mineiro. Se você pega para analisar, é melhor a gente não analisar e ficar no superficial, né? O Neymar jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, gente. O Neymar foi decisivo contra o Vasco, porque jogar bem de fato ele não jogou. No jogo sem bola do Neymar, né, ele foi muito mal, muito mal posicionado. Não conseguia, na época, não conseguia ter um físico suficiente para conseguir disputar e ser competitivo em alto nível, né? A gente claramente vê um Neymar muito desgastado, e é aquela coisa, né? A gente vê um Neymar que tenta provar fisicamente que consegue ficar 90 minutos, mas a gente vê que a parte técnica dele já não é a mesma coisa. E não vai ser, porque uma hora vai cobrar, uma hora é cobrado tudo isso, uma hora isso acaba tudo se cobrando, né? E a gente vê, por exemplo, no jogo contra o Recoleta, ele perde um gol inacreditável por causa que o físico dele já não aguenta mais. É o físico de uma farinha, né? É complicado, né, de certa forma. Mas não foi um jogo ruim dele, foi um jogo ruim do Santos, de maneira geral. O Santos que leva todos os jogadores para baixo, todos os jogadores eles são... É aquilo que o Mussetti disse, né? Ou você tem um ruim que é esforçado, mas eu particularmente não gosto de jogador. Eu odeio o jogador que é ruim e esforçado, porque ele literalmente engana o treinador, porque ele é esforçado de fato, mas ele é ruim e ele não agrega em nada, ou agrega muito pouco. Ou você tem jogadores muito bons e veteranos que não estão nem aí pro clube, que não estão nem aí pra história do Santos. O fato do Santos ter virado uma nota de rodapé em tudo que tá acontecendo nessas 2 temporadas que o Neymar teve é meio degradante de certa forma, mas é o que tem pra hoje, né? É o pacto que você assina com um cara que tem uma bomba salarial, que é o Neymar. Ou uma bomba midiática, uma bomba de exposição, que é o Neymar, né? É complicado, mas um jogo ruim, de certa forma, do Santos, né? Que joga bem ofensivamente, que consegue traduzir muitas chances, mas ao mesmo tempo não consegue concluir essas chances muito bem. Você vê que o Santos é um time que consegue ter muito passe, muito domínio da bola, consegue ter muito controle, até mais porque é o Recoleta, mas ao mesmo tempo não consegue traduzir isso em gol, o que é meio degradante de certa forma. E é complicado, de certa forma. Trazer alguns outros assuntos também, eu queria falar também, basicamente também, sobre o que está acontecendo, sobre toda essa polêmica do que vem acontecendo com o Arsenal, né? O Arsenal que acabou passando para a final da Champions League, acabou vencendo o Atlético de Madrid, e vi muitas pessoas, de certa forma, eu vi isso na transmissão, né? Como eu disse, eu não tenho Twitter, então eu não quero ficar me expondo a merda, basicamente, eu não quero ficar me expondo a merda. Cara, eu de verdade, eu não entendo por que as pessoas... Eu acho que é mais fácil traduzir isso num vídeo short do que propriamente num vídeo normal, mas eu quero deixar isso aqui como um grande rascunho para quando eu trazer isso num vídeo shorts. Eu entendo que as pessoas não gostam do estilo de jogo do Arsenal, porque é um estilo mais pensado do que propriamente emocionado, né? Quando a gente pensa em grandes jogos de futebol, a gente pensa, por exemplo, no Barcelona do Hans Flick, a gente pensa naquele tic-tac, principalmente quando você assiste muito Melhores Momentos, porque o time do Barcelona, do Pep Guardiola, muitas vezes controlava a partida, ditava muitas vezes o ritmo da partida, coisa que o Arsenal do Arteta também faz muito bem. A gente vê o Declan Rice jogando muita bola, o Lewis Kelly jogando muito bom futebol, inclusive jogou muito bem na partida de ontem, o Saka sendo decisivo mais uma vez, o Gyökeres sendo participativo e conseguindo crescer nesse final de temporada, coisa que não estava acontecendo no início da temporada, o Raya sendo muito importante, Calafiori na defesa também jogando muito bem, o Ben White também jogando muito bem. A gente vê jogadores do Arsenal jogando muito bem e sendo muito competitivos, né? E o máximo de argumentação que a gente vê desse povo é eles são robozinhos, porque o Arteta joga esse futebol de robô que o Guardiola tem. Cara, na boa, com todo respeito, de verdade, se você tem esse argumento, ou você assiste muito Melhores Momentos, ou você não assiste futebol, ou você joga futebol, né? Porque uma coisa é você jogar futebol e você assistir futebol.
e você comentar futebol também. São coisas diferentes, né? Não é porque você joga futebol que você ama ver futebol, entendeu? Você gosta do esporte, não necessariamente de você assistir futebol. E eu entendo aquele fã que olha esse retrospecto, né? Você vê de um lado um PSG 5, Bayern 4, que hoje inclusive vai ter o jogo da volta, e você vê, nossa, mas é um futebol muito mais atrativo, é um futebol muito mais dinâmico, é um futebol que mexe na minha dopamina, Felipe. É verdade, é um futebol que para essa geração ela é muito interessante. Né? Você vê um primeiro tempo com 4 gols, 4, 5 gols, você já fica, caralho, meu Deus do céu, o que aconteceu? Nossa senhora! Mas é um futebol, de maneira geral, né? Inclusive eu até pego o exemplo também que aconteceu na temporada passada com o Barcelona, se não me engano, Barcelona 5, Benfica 4. Um jogo ruim, cara, um jogo feio, cara, um jogo feio, muitas falhas defensivas de ambos os lados, um jogo muito exposto das duas equipes, o que não foi diferente aqui, né? Por mais que tenha méritos do PSG e também do Bayern por essas jogadas, e pelas jogadas dos gols, um jogo muito feio defensivamente, um jogo tático muito pobre, de certa forma, né? Teve muitos lances individuais, os jogadores individualmente decidindo, mas um jogo coletivamente muito fraco, porque é um jogo muito exposto das duas equipes, né? Um jogo que tem que decidir por pessoas individuais, né? Luiz Dias, Olise, Harry Kane, do lado do PSG teve o Kvaratskhelia, teve também o Dembélé, teve o Doué, o Barcola, então, tipo assim, são jogadores individualmente que decidiram essas partidas. É claro que teve algumas jogadas trabalhadas, obviamente não foi ele pegar a bola da defesa e sair até o ataque, mas de verdade, gente, o Arsenal merece estar na final da Champions League porque joga um futebol sólido. E eu sei que isso incomoda na cabeça de pessoas que têm dopamina demais no cérebro. Pessoas que assistem vídeo shorts o dia todo e não conseguem assistir vídeo de mais de 1 minuto. Mais de 30 segundos, se pá, 10 segundos. Sabe? Vive de edit de futebol. Não consegue assistir um jogo sem ter que olhar pro celular, sabe? É um negócio tão triste, tão deplorável também, que, bicho, eu prefiro falar melhor isso num outro vídeo, mas já deixa a minha indignação aqui, porque o Arsenal merece estar na final da Champions League. O Arsenal vem jogando futebol muito bem jogado, e se for campeão, vai ser campeão com méritos também. É claro que é o lado mais fraco da chave, obviamente, né? Não é o futebol mais atrativo, não é o futebol mais vistoso, mas é o futebol mais correto, né? É o futebol mais previsível, dá pra se dizer? Tô pensando numa palavra, mas é um futebol mais justo, dá pra se dizer assim, é um futebol mais honesto, de certa forma. E por último, temos o último tópico aqui que podemos dizer aqui também, principalmente falando sobre uma notícia que saiu no mês passado. Mas eu gostaria de trazer, principalmente trazendo em contextos, falando também de Neymar, trazendo também, principalmente, o lado da Fórmula 1 também. Mas foi uma notícia que saiu uma notícia que saiu num portal francês, se eu não me engano, tô até dar uma lida aqui. Foi no site do Planet F1, né? Foi numa entrevista que o Esteban Ocon acabou oferecendo, onde ele coloca, né? Ocon admite carreira decepcionante na Fórmula 1, não alcancei o suficiente. Basicamente o que ele diz, né? Ele basicamente fala sobre muito da sua carreira, sobre muita expectativa, né? De você tentar chegar até lá e nunca conseguir, ser um prospecto muito interessante para o mundo da Fórmula 1 ou para o mundo dos esportes, mas nunca conseguir ter chegado de fato, né? O Ocon, que era uma grande promessa, ele vinha com uma geração com o Gasly, ele vinha numa geração do Charles Leclerc, ele vinha numa geração do Russell, uma geração um pouco depois veio o Norris também. O Ocon foi um dos primeiros, né? Ele veio junto com o Verstappen e com o Sainz também, né? É complicado de certa forma, porque o Ocon ele é um típico piloto que ele é muito bom para equipes pequenas, mas ele também é muito, não vou falar ruim, mas ele é fraco para equipes grandes, né? As 4 grandes, né? A McLaren, a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari. Eu acho que ele não tem nível suficiente, nunca demonstrou ter nível suficiente para poder competir por essas 4 equipes. Por exemplo, você pega outros pilotos que já teve nível suficiente e que já demonstrou isso na prática, como por exemplo o Hülkenberg, o Hulk, que já foi
especulado na Mercedes em 2013, mas acabou sendo preterido pelo próprio Hamilton. Hamilton, que era uma promessa muito melhor e muito maior do que o próprio Hülkenberg na própria época, de 2012 para 2013. Mas o Hulk já tinha demonstrado e demonstrou ao longo da carreira muito mais consistência. É complicado quando você vê atletas desse nível, né, atletas desse posto, tendo que se questionar. E aí a gente pega, por exemplo, no futebol, só pra gente poder relacionar, o Neymar, né, de certa forma. O Neymar é um jogador que chegou num status quo muito grande, chegou num status quo muito alto na sua carreira, mas ao mesmo tempo a gente olha e fala, será que ele de fato chegou? O que significa ser a expectativa, né? O que significa ser a expectativa dos outros e em vez de ser a sua expectativa? Porque você acaba se frustrando, de certa forma. Isso eu posso colocar, inclusive, por exemplo, na minha carreira. Na minha curta carreira, por enquanto, né? Tanto de jornalista, quanto também de comentarista de futebol. A gente sempre tenta trazer o melhor, sempre tenta fazer o nosso melhor, a gente sempre acaba falhando porque nós somos seres humanos, né? E eu acho que entender esse lado humano é muito precioso, de certa forma, né? Porque é complicado. A gente sempre vai enfrentar percalços, a gente sempre vai enfrentar problemas no nosso caminho, mas a gente sempre tem que estar disposto a enfrentá-los da melhor forma possível, da melhor maneira possível, né? Eu me via muitas vezes, e eu não vou mentir pra vocês, como uma pessoa muito covarde, de certa forma, né? Eu corria muito das coisas e não me sentia bom o suficiente para poder fazer outras coisas, né? Seja na área esportiva ou na área, diversas áreas da minha vida. Mas quando você percebe que isso tudo é uma grande besteira, você começa a pensar, a raciocinar e ver, caralho, eu acho que é uma besteira, né? E ver o Ocon, ver o Neymar tristes, reflexivos de certa forma, né? O Ocon fala que teve uma carreira decepcionante. Eu não acredito que teve, porque vencer na Fórmula 1 já é difícil. Ele tem uma vitória na Fórmula 1, que já é um posto muito complicado. Ele venceu em 2020. É um posto muito complicado. 2021, né? 2021? 21. Venceu em 2021. É muito complicado. Não acho que é uma carreira decepcionante, mas poderia, obviamente, ser melhor. E entenda, pode ser melhor é uma coisa muito genérica, né? Todo mundo pode ser melhor. Não leve isso como... Não leve isso como um julgamento final, né? Eu posso ser melhor. Todo mundo pode ser melhor. Todo mundo deve ser melhor. Ou tem que buscar ser melhor todo dia. Então, é um julgamento vazio que é muito poderoso quando é utilizado de má fé ou de boa fé. É um julgamento poderoso, né? Mas, enfim. Gostaria de trazer essas conclusões aqui. O que vocês acham? Comente aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Siga a gente nas redes sociais, né? No Instagram, também no Mundo do FM. E até a próxima, se cuidem. Nos vemos no final de semana, provavelmente. Eu vou até ajeitar um pouco a câmera aqui. No final de semana, que vai ser um final de semana muito tenso, pelo menos no sábado, porque a gente vai ter os jogos do Flamengo e do Guarulhos no mesmo horário. Estou fudido, mas é esse a nossa profissão, não é mesmo?